por favor, ore para nós. Fechem os olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, amado Deus, mais uma vez obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. Obrigado pelo dom da vida e temos o privilégio, Pai, de estudar a Tua palavra, de estarmos reunidos junto com nossos amigos, não juntos assim fisicamente, mas via internet, que nós podemos ter o privilégio de falar da Tua palavra uns com os outros. Abençoe esse momento, abençoa também o Fábio, que vai ministrar a palavra para nós, e que nós podemos aprender cada vez mais de Ti, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Gil, pela oração. Muito bem, queridos. A proposta de estudo hoje, nós vamos falar a respeito do contexto de saúde, né? E dentro do contexto de saúde, um dos requisitos importantes, né, é a nossa alimentação, né? A proposta de hoje basicamente nós falarmos a respeito de alimentação e o que isso está ligado à palavra do Senhor, né? Existe um ditado e ele é muito verdade, né? Tem um ditado que diz assim, que nós somos aquilo que comemos. Nós somos aquilo que comemos, né? A alimentação, ela interfere e muito, né? Tanto positivamente como negativamente em nossas vidas. É ou não é? Eu acho que isso é uma coisa que todos concordamos. Hoje, mais do que nunca, parece que cada vez mais a sociedade, isso independente de ser cristão ou não, mas a sociedade como um todo está buscando, hoje é moda, né, essa busca por saúde, né? A gente vê aí academias e mais academias aí em todos os lugares, as pessoas, lógico, que a motivação de alguns talvez não seja primordialmente a saúde, né? Às vezes é questão de estética, né? Mas, no geral, isso acaba trazendo qualidade de vida e saúde, né? A questão do exercício físico e as academias proporcionam isso. Nós vemos também grande investimento da indústria em alimentos com mais riqueza de proteínas, com mais riqueza de vitaminas, né? A gente vê pessoas se especializando em produzir alimentos de qualidade, enfim, nós vemos que isso hoje em dia é uma realidade, né? As pessoas estão acordando para a importância de ter uma vida saudável, né? E a alimentação é um dos requisitos, um dos mais importantes. Não é só alimentação, né? A gente vai ver aí, vai discutir alguns itens aí e vamos ver que existem outros aspectos no nosso dia a dia que é muito importante também, que devemos também ter um cuidado especial. Muito bem. Nós já estamos aí com mais alguns amigos que entram aí através do YouTube. Temos agora, além da Corina, por último, que entrou, nós temos o nosso amigo Oscalino, a Bruna, a Janete. Creio também que a dona Luísa deve estar ali participando também junto com todos eles. Então, fica aqui o nosso abraço, né? Conforme as pessoas forem entrando, a gente vai agradecendo, né? A gente tem que valorizar quem está nos apoiando. Muito obrigado. Muito bem, nós estávamos falando aqui a respeito, basicamente, primordialmente, de alimentação. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você vai responder para você mesmo, tá? Use a sua imaginação agora. Vamos dizer que tem um quadro, você está visualizando agora na tela que você está assistindo esse programa, acompanhando, visualize aí o seguinte quadro. Um quadro onde tem frutas, verduras, vegetais, sementes, grãos, né? Ok? Consegue visualizar isso? Esse tipo de alimentação? Ok. Agora, visualize um outro quadro. Um quadro onde tem doces, pudim, chocolate, coxinha, bolinha de carne. Ok? Ambos os quadros são alimentos, certo? Qual desses dois quadros, preste atenção na pergunta, responda para você mesmo, com sinceridade. Qual desses dois quadros
nós deveríamos escolher como alimentação? O que é a tua intuição, o que é o teu conhecimento te daria como resposta? Qual desses dois quadros deveríamos escolher para a nossa alimentação? Eu creio que todos pensaram. Nós deveríamos escolher os cereais, os vegetais, as frutas, né? Os grãos. A gente sabe. Mas qual realmente escolhemos no nosso dia a dia? Qual verdadeiramente escolhemos? Se tivesse à nossa disposição nesse momento agora, essas duas opções, qual verdadeiramente escolheríamos? Os doces, salgados, né? Aqui nós falamos, tem pessoas que gostam mais do doce. Eu, por exemplo, eu gosto mais do doce. O que mais me chama atenção são as comidas doces. E por falar nisso, minha sogra esteve aqui em casa hoje e deixou um pudim ali feito, né? Tentação, pura tentação. Mas nós escolhemos, na verdade, se formos sinceros, nós vamos escolher os doces, chocolates, bolinho de carne, uma coxinha, uma pizza, né? Mas nós sabemos o que deveríamos escolher. É verdade ou não é? Então, o que eu quero provocar com isso? Quero provocar para mostrar, para você refletir, que no íntimo nós sabemos o que devemos fazer. E isso não é só com relação ao assunto alimentação. É com quase tudo nessa vida. A gente sabe o que deve fazer, só que muitas vezes a gente não faz. No caso da alimentação, por quê? Porque o nosso paladar está, vamos dizer assim, deturpado do que deveria ser, do que originalmente ele era. E nós vamos ver em alguns textos bíblicos, nós vamos ver hoje. Agora, a pergunta é, será que a nossa alimentação é importante? Será que o cuidado com a nossa saúde, em todos os aspectos, estamos falando de alimentação, mas tem outros aspectos como exercício físico, repouso, uso de água, uma exposição adequada ao sol. Será que tudo isso é importante? Será que tudo isso tem um impacto nas questões espirituais? O que será que a Bíblia fala a respeito disso? É isso que nós nos propomos agora a fazer e lermos alguns textos e ver qual é a importância dentro da palavra de Deus com relação ao cuidado com a nossa parte física, principalmente hoje falando da nossa alimentação, tá bom? Então, o primeiro texto que eu queria considerar com vocês é Apocalipse. Livro fácil de encontrar aí, né? Pegue papel e caneta, deixe aí algum lugar aí para você anotar talvez algumas coisas aí que você julgue interessante, para depois você poder talvez até dividir com alguém. Então, o primeiro texto que eu gostaria de dividir com vocês é Apocalipse, capítulo 14. Primeiro texto, Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ver aqui, é uma mensagem, é a primeira mensagem angélica, é a primeira mensagem aqui dessa sessão de Apocalipse, onde nós vemos as três mensagens angélicas. Esta é a primeira mensagem. Olha só o que ela vem trazendo para nós. Olha a reflexão que ela traz para cada um de nós. Apocalipse 14, verso 7. Diz assim na minha tradução. Diz em grande voz, ou seja, por quê? Porque é algo muito importante. E diz assim, ó, temei a Deus. Olha a orientação desse anjo para todos nós. Temam a Deus, deem glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Quero considerar aqui 3 palavras dentro desse verso. Temer a Deus. O que é temer a Deus? Ter medo de Deus? Não. Respeite a Deus. O anjo está falando assim, olha, a primeira coisa que todos nós devemos fazer
é respeitar a Deus. Ele continua, deem glória e adorem aquele que fez os céus e a terra. Quando você respeita alguém, para você glorificar este alguém, para você adorar a esta pessoa. De que forma fazemos isso? De uma forma resumida aqui para explicar. Quando você respeita alguém, quando você quer glorificar esta pessoa, no caso, a nossa glorificação, ela só se dá a Deus, né? Nós só vamos glorificar a Deus. Nós só vamos adorar a Deus. Qual é a maior glorificação, qual é a maior adoração que nós, como seres criados, podemos dar a Deus? Qual é o principal indício que nós apresentamos a Deus como uma prova de que nós tememos, que nós respeitamos alguém, no caso aqui, Deus? Olha, eu queria pactuar com você que a nossa resposta deveria ser, além do respeito, a gente obedece. Se a gente respeita alguém, a gente obedece esse alguém. Se eu quero glorificar alguém, no caso Deus, eu vou o quê? Obedecer aos seus ensinamentos. Ok? Então, eu queria começar com esse convite para esse nosso estudo. Porque o nosso estilo de vida, ele vai determinar se eu adoro a Deus, se eu glorifico a Deus e se eu temo e respeito a Deus. Você vai ver nos próximos versos que nós vamos compartilhar, tá bom? Um grande abraço aqui a Marlise, que acaba de entrar, a Andresa de Paula, que está aí nos acompanhando agora também pelo YouTube, tá bom? Agora, acompanhe comigo, ok? Nós vimos que nós precisamos, o conselho desse anjo é temer a Deus, é dar glória a Deus, é adorar a Deus. Agora eu quero que você me acompanhe numa leitura, numa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver aqui, continuar nessa linha bíblica de pensamento que nós devemos adorar e glorificar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Vamos aqui agora introduzindo e nos aprofundando no tema de hoje. Olha só o que diz aqui, ó, essa carta de Paulo aos Coríntios. Orientação a eles e a nós também. Olha só o que diz. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o que diz ali? Fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, as decisões do que eu como, do que eu bebo, do que eu ingiro, que eu coloco para dentro do meu corpo, são decisões que podem ou não glorificar a Deus. Ele dá a seguinte recomendação: se vocês forem comer, se vocês forem beber, faça de acordo com que isso glorifique a Deus. Olha só. Então, uma das formas, biblicamente aqui falando, de nós glorificarmos a Deus é nós fazermos boas escolhas com relação àquilo que ingerimos. Porque eu falei no começo, como é que é? Nós somos aquilo que comemos. Agora, como que eu glorifico a Deus? Como que eu glorifico a Deus? Eu quero considerar, ainda na linha de pensamento de Paulo, que Paulo foi um dos maiores contribuintes do Novo Testamento. Ninguém escreveu mais no Novo Testamento do que Paulo. Então, eu quero aqui mais um pensamento de Paulo, agora não aos Coríntios, mas aos Romanos. Acompanhe comigo, capítulo 12 de Romanos. Vamos dar sequência aqui nesse pensamento. Capítulo 12 de Romanos. Está aí um pouquinho para trás, aí algumas folhas, você já vai cair em Romanos, você vai achar o capítulo 12. Olha a importância do cuidado com a saúde. Capítulo 12, logo verso 1. Quer ver? Acompanhe comigo aí. Verso 1. Paulo dizendo aqui, ó, rogo-vos, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é um culto, é o vosso culto racional. Olha o convite que Paulo faz aos romanos e a nós também. Pelas misericórdias de Deus, eu rogo que vocês todos que estão acompanhando hoje esse estudo, procurem apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo. Nós já estudamos as leis de sacrifício, lembra? O que era sacrificado a Deus? Qual que era no Antigo Testamento? Como é que era o sacrifício? Era um carneirinho qualquer, poderia estar doente, ele poderia ter problemas de saúde, e daí ele era sacrificado a Deus? Será que era isso? Não, né? Quando a gente estudou lá a lei de sacrifícios, o cordeirinho que era sacrificado, ele tinha que ser o quê? Sem mácula, sem defeito. Ele não poderia ter nenhum tipo de doença. Então, quando Paulo fala aos romanos e fala a nós, olha, vocês têm que apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, ele está querendo dizer o quê? Vocês precisam cuidar do vosso corpo, porque você vai apresentar a Deus o quê? E olha, cuidando já é difícil. Entende? Então, é uma exortação que, aqui de Paulo, para nós, uma exortação de que nós devemos cuidar da nossa saúde física, porque ela está intimamente ligada à nossa saúde espiritual. Por quê? Vamos lá. Quando a gente está com alguma doença, vamos pegar aqui a mais simples de todas, que todos nós já tivemos, e talvez até recentemente, gripe. E tem a gripe masculina, que é a pior de todas, tá? As mulheres não compreendem como ela é forte, né? Elas acham que muitas vezes é frescura, mas não é. A gripe masculina é algo indescritível. Mas quando você pega gripe, você fica com febre, você fica com dor de garganta, você não fica aborrecido, triste, você perde a vontade de comer, você perde a vontade... É verdade ou não é? Você fica lá, cabisbaixo, né? Estou pegando aqui uma situação já mais profunda para exemplificar, mas a verdade é que quando o nosso corpo está com dor, está com algum problema, ele interfere em tudo. Ele interfere no meu convívio familiar, né? As mulheres que sofrem muito com problema de cólica, né? É uma coisa comum, né? Então, interfere em toda a vida, interfere naquele momento de trabalho, interfere se ela for estudar, interfere ali no relacionamento familiar, tudo. Então, se a gente está doente, se a gente está com algum problema físico, ele interfere também na nossa parte espiritual, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento. Por isso é tão importante, por isso a Bíblia vai nos apresentar fatores e sempre recomendar que a gente deve o quê? Fazer e ter um cuidado especial com a nossa saúde. Muito bem, porque o Espírito Santo, ele fala através da nossa mente, né? Se a nossa saúde física está mal, a nossa mente também vai estar mal, e aí a comunicação com Deus, ela vai ficar defeituosa. Muito bem. Qual outro motivo bíblico que devemos levar em conta e que deve nos motivar a cuidar dos nossos aspectos da nossa saúde? Quero apresentar mais um texto. Quero que você volte, em 1 Coríntios, de novo. Voltem aí em 1 Coríntios, agora capítulo 6. Vá um pouquinho para frente, você vai novamente chegar em 1 Coríntios. E vamos agora ao capítulo 6. Capítulo 6, versos 19 e também o 20. Ok? Olha só o que está escrito aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Vamos lá? Vamos ler aqui juntos. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é o santuário de Deus? É o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos?
Olha só que exortação, está falando você, escuta, você se esqueceu. Por um acaso, você não sabe que o vosso corpo é a casa de Deus através do Espírito Santo? Quem é que gosta de habitar numa casa suja, numa casa feia, numa casa cheia de problemas? Ninguém gosta, nenhum de nós aqui gosta. Imagine Deus. E aqui Paulo está falando assim, olha, ele está fazendo essa, ele está falando, olha, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Se eu coloco um monte de, me desculpe a palavra, um monte de lixo para dentro, como é que eu estou para receber o poder de Deus, Deus na minha vida? Entende? Veja como é importante que a minha saúde física esteja boa para que o meu relacionamento com Deus esteja também adequado. Olha só que coisa. E aí o verso 20 completa essa linha de pensamento. Porque fostes comprados. Vós não sois de vós mesmos, mas vocês foram comprados por preço. E sabe que preço foi esse? O mais alto de todos. O preço do sangue do Filho de Deus. Então, esse texto está dizendo assim, olha, vocês, o vosso corpo, nem pertence a vocês. Quando a gente pega alguma coisa de alguém emprestado, pega um carro emprestado de alguém para usar por algum motivo, você cuida, você fica com medo que aconteça alguma coisa, você pega alguma coisa emprestada de uma outra família, seja outra, você cuida. Nós temos que ter esse tipo de mentalidade com o nosso corpo. Nós temos que entender que nós pertencemos a Deus. Entende? E aí nós temos que cuidar disso que pertence a Ele. Olha só, que linha de pensamento, né, de Paulo aqui aos Coríntios, né? Gostaria também, já que estamos aqui em 1 Coríntios, já que estamos aqui, volte um pouquinho para trás aí, vá até o capítulo 3. Eu acho que tem aqui mais 2 versos que seria bem interessante nós dividirmos agora. Capítulo 3 aí, versos 16 e 17. Olha só, continuando ainda, reforçando aqui, ó. Não sabeis, verso 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Olha só. Se alguém, agora o verso 17, olha, presta atenção nisso aqui, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se eu não cuidar adequadamente do meu corpo, do santuário de Deus, poderei ser destruído pelo próprio Deus. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O nosso corpo, ele é sagrado. Sabe por quê? Porque Deus quer habitar em cada um de nós. E Deus habita em cada um de nós. O fôlego de vida que dá vida a mim e a você, nós já estudamos sobre isso. É um pedacinho de Deus conosco. Quem soprou o fôlego de vida? Quem dá o sopro de vida? Quem permite que nós estejamos vivos? O sopro de vida vem de Deus. É um pedacinho de Deus em cada um de nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você vê quantos textos a Bíblia está apresentando? E tem tantos outros, e tem outros. Mostrando a importância do cuidado que devemos ter para com o nosso corpo. Né? Agora, eu gostaria de considerar com vocês, falar um pouquinho mais sobre a alimentação. E para isso, eu queria relembrar com vocês, e vamos acompanhar aqui na Bíblia, qual foi o plano original de alimentação para o ser humano criado pelas mãos de Deus. Então, vá lá em Gênesis capítulo 1. Lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, e nós vamos ver aqui qual é o plano original de Deus para a alimentação humana. Gênesis capítulo 1. Um abraço à família da dona Marli, que está também acompanhando conosco. Taliane, a Wanda. Bem, Gênesis capítulo 1.
Vamos ver aqui 2 versos, o verso 29 e o verso 30. Depois de toda a criação do homem e da mulher, aí Deus conversa com Adão e Eva e dá algumas instruções. E olha quais são as instruções. Instruções com relação à alimentação deles. Olha só que coisa. Olha a preocupação de Deus. Verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado. Olha aqui a relação de alimentos que Deus falou para Adão, recomendou a Adão. Disse a Adão: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que há fruto e que tenha semente. Isso vos será para mantimento, para alimentação. Verso 30. E a todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então, qual era a alimentação, tanto do ser humano, tanto do homem, da mulher, como dos animais? Olha só que coisa. Frutas, ervas, grãos. A alimentação original era exatamente isso. Tá vendo? E se nós continuarmos o verso 31, ainda para finalizar, ele diz assim: viu Deus tudo o que fizera, e eis que tudo isso era muito bom. Era muito bom. E seria muito bom se tudo tivesse continuado nesse formato. E aí você fala, mas só frutas e ervas, enfim, frutas, legumes e essas coisas, só isso? Mas isso realmente sustenta? Olha, se nós formos ao capítulo 5 de Gênesis, se você quiser depois ver, você vai ver lá uma relação da longevidade dos seres humanos daquela época. Por exemplo, Adão, 930 anos. Matusalém, o homem que mais viveu, 969 anos. Sete, 912 anos. E ali tem muitos outros exemplos. Comendo fruta e verdura e grãos. Então, a alimentação original para o ser humano era esta, uma alimentação saudável. Lembra daquele primeiro quadro que eu desenhei aqui no início do estudo? Aquele lá que foi proposto para o ser criado. Muito bem. Agora, a pergunta é, e essa história da carne? De onde veio? Quando e por que houve, e se houve a permissão para o uso de comida, carne? Muito bem. Você lembra de uma história que aconteceu? Você está em Gênesis aí, né? Vamos ao capítulo 7. O capítulo 7 de Gênesis começa a falar de uma história, meados do capítulo 6 e o capítulo 7 fala de uma história em que Deus havia se arrependido, né, de ter criado o mundo. A gente vê lá no verso 6, no capítulo 6, né, que o pecado entrou depois da criação, depois que Eva, o pecado foi contaminando tudo, e aí Deus viu que tudo estava perdido, e aí Deus se arrependeu, e aí Deus provocou, pelo seu poder, um dilúvio. Lembra? A Arca de Noé, o dilúvio? Pois é. E aí, foi exatamente nesse ponto que nós vamos ver e identificar agora em Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, verso 3 e 4. Nós vamos ver agora a primeira citação bíblica com relação ao uso de carne para alimentação humana. Ok? Gênesis capítulo 9, verso 3 e 4. Diz assim, ó: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, agora tudo vos dou. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, isto não comereis. Olha só que coisa! Então, foi depois do dilúvio que houve a permissão de Deus para que o ser humano
fizesse o uso da carne como alimento. Isso para eles, antes disso, antes do dilúvio, era algo inimaginável. Não havia a imaginação na cabeça das pessoas fazer esse tipo de uso de alimento. Mas, por causa do dilúvio, o que aconteceu no dilúvio? Tudo foi destruído. Quando Noé e sua família saíram da arca, o que tinha? Absolutamente nada. Tinha alguma árvore frutífera? Não. Tinha algum alimento ali que eles pudessem utilizar? Não. Então, por isso, naquele momento, Deus permitiu o uso de carne. Agora, poderia ser qualquer carne? Essa é a grande pergunta. Qualquer tipo de bicho poderia ser usado como alimento? Nós vemos, então, na Bíblia, tem uma seção que é o livro de Levíticos. Então, acompanhe Levíticos capítulo 11. E aqui nós vamos ver agora a regra de uso do alimento carne. Ok? Vamos aqui um pouquinho para frente de Gênesis. Levíticos capítulo 11. Muito bem. Aqui é o capítulo em que, claramente, com bastante riqueza de detalhes, Deus orienta, agora então, nesse momento, o povo hebreu, o povo judeu, o povo que está caminhando rumo a Canaã, quais tipos de alimentos eles deveriam ou poderiam fazer o uso. Ok? Então, Levíticos capítulo 11. Se nós acompanharmos do verso 2 até o verso 8, nós vamos ver a orientação com relação aos animais quadrúpedes. Quer ver? Vamos acompanhar aqui a leitura. Então, diz assim, ó: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que vocês comerão, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. E o verso 3, talvez seja um dos mais importantes para essa sessão, diz assim, ó: todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e também rumina. São três características juntas, tem que ter as três. Unhas fendidas, casco dividido em dois e rumina. Entre esses animais, vocês podem comer. Destes, verso 4, destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou que têm unhas fendidas, por exemplo, o camelo, ele rumina, mas não tem unha fendida. Este é imundo. O organaz, ou outras traduções, o coelho, ele rumina, mas não tem as unhas fendidas. Este é imundo. A lebre rumina, mas também não tem as unhas fendidas. Este também é imundo. E o verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas, tem o casco dividido, porém ele não rumina. Esse também é imundo. Então, do verso 1 até o 8 também. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes serão para vós imundos. Então, do verso 2 ao 8, trata-se de animais quadrúpedes, né? Então, aqui, por exemplo, o mais usual desse tipo de animal, o boi, a vaca, pode? Pode. Por quê? Porque ele tem o casco dividido, ele tem as unhas fendidas e ele rumina. Então, é o tipo de animal que é considerado um animal limpo, considerado aquele que há permissão para o uso da carne, para o ser humano, ok? Do verso 9 até o verso 12, nós vamos ver características dos animais aquáticos, dos peixes. Olha só, de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes, 2 pontos. Todo que tem o quê?
barbatana e escamas. Então, são duas características juntas. Precisa ter barbatana e escamas. Nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, tudo aquilo que não tem barbatana e nem escama, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, enchem as águas, e todo servente que há nas águas, este será para vós abominação. Então, qual que é a regra de Deus para os peixes? Tem que ter barbatana e escama. A sardinha pode? Pode, ela tem os dois. O bagre pode? O bagre não pode, porque é um peixe de couro, não tem escama. Tem barbatana, mas não tem escama. Entende? Então, aqui está a regra para os animais dos rios. Se nós formos do verso 20 ao 23, nós vamos ver com relação aos insetos. É uma coisa que não muito é usual, né, na nossa cultura, mas fala, tem tipo de inseto que há permissão, que até tem, João Batista fazia uso de gafanhotos, né? Então, do verso 20 ao 23, nós vamos ver aqui os tipos de inseto. Fala ali, e aí você anota, o nosso tempo é curto. Do verso 27 até o 31, fala sobre os quadrúpedes que andam com a planta dos pés. Não é casco, mas tem planta nos pés. E aí, então, do 27 ao 31, vamos ver aqui esses aqui. Por exemplo, ó, todo animal 27, todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés é imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Né? Camaleão, essas coisas, né? Verso 29. Esses vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra. Doninha, rato, lagarto, o greco, crocodilo, lagartixa, lagarto de areia, camaleão. Entende? Está bem descrito aqui. Ok? Então, aqui em Levítico capítulo 11, nós vemos uma seção inteira de orientação para o tipo de alimento carne que o ser humano pode fazer uso. Aí cai uma linha de pensamento assim, mas Fábio, você mesmo falou, e aqui o verso está dizendo, no verso 2, dizei aos filhos de Israel. Isso é coisa para judeu, é coisa para Israel, não para nós. Esta lei, esse tipo de alimentação, esta separação entre animais puros e imundos, é para Israel. E aí, agora, eu quero mostrar um outro texto para você, um texto onde a gente vai ver que, na verdade, essa distinção entre animais puros e imundos existia muito antes de existir o povo judeu, o povo de Israel. Você lembra que nós falamos ainda há pouco a respeito do momento em que foi permitido o uso de carne? Foi lá depois do dilúvio, com Noé e sua família, lembra? Vamos voltar então em Gênesis, capítulo 7. O povo judeu se formou a partir de quem? Quem que foi o pai do início do povo judeu? Quem que foi? Abraão, certo? Da descendência de Abraão foi formado o povo. E nós vemos o início dessa formação, o chamado de Abraão, muito depois do dilúvio. Nós vemos a introdução do início da formação do povo hebreu no capítulo 12 de Gênesis. Agora, veja no capítulo 7 de Gênesis qual é a orientação que Deus dá a Noé na construção da arca. Antes de haver o dilúvio, qual foi a orientação de Deus com relação à povoação dos animais que deveriam entrar na arca? Capítulo 7, deixa eu ver aqui qual que é o verso. O verso é o 2. Verso 2. Olha, Deus orientando a Noé, muito antes de Abraão existir. Só tinha Noé e sua família.
Ou seja, o dilúvio foi uma reconstrução do mundo. Assim como lá no início Deus criou Adão e Eva, agora que ele destruiu tudo e começou tudo de novo, vamos dizer assim, ele começou a partir de uma família. De quem? De Noé e sua família. E olha só, o que diz o verso 2? A instrução de Deus a Noé, de todo animal limpo. Ou seja, isso nos mostra que já havia uma consideração, eles já sabiam o que era um animal limpo e um animal imundo. Continuamos a leitura. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais imundos, apenas um par, macho e fêmea. Por que isso? Porque Deus sabia que depois que eles saíssem da arca, ia ser necessário que houvesse animais para que eles pudessem se alimentar e sobreviver, até que tudo se restabelecesse, até que as árvores crescessem, dessem seus frutos, até que toda a relva se reconstituísse. A família de Noé precisava ser alimentada, e Deus providenciou para Noé, e isso deu continuidade até os nossos dias, né? Então, é pecado o uso de carne? Mas de jeito nenhum, desde que ela seja de acordo com os princípios bíblicos. Deus falou, olha, existe animal puro e imundo. O que é que são os animais imundos? Vamos pegar os principais aqui, né? A gente não tem tempo para... Mas vamos lá. Dos animais mais conhecidos, mais falados. Quando fala assim, você é cristão, você é daqueles que não come carne de... O que falam? Carne de porco. Acho que é o mais falado. É carne de porco e nos mares o quê? Camarão. Vamos pegar esses dois exemplos. Porco e camarão. Os animais imundos, como o porco, que é o nosso exemplo que nós vamos pegar, qual que é a função dele? O porco é fazer limpeza. Do que o porco se alimenta? Só de porcaria, como já diz o nome, porco, porcaria. Ele se alimenta de resto de comida, pode estar estragado, ele come. Você sabe disso. Eu acho que tem gente aqui que já viveu até, vamos dizer assim, no sítio, fazenda, essas coisas, e tem conhecimento. O porco come de qualquer coisa. Se bobear, ele come até plástico, ele come tudo. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Mas é piolete. Quem é testemunha da violência não consegue entender. Nossa, você está com o microfone aberto. Adriane, vê se você consegue fechar para nós. É bonito, né? O A porco... cidade de São Paulo, quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, já pode. Oi, estão me escutando? Fábio, Okay. desculpa, eu tinha, sem querer, eu tinha mutado você, que eu fui mutar ali o José, e aí agora deu tudo certo. Obrigada, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Então, o porco, qual que é a função dele, criado por Deus? Para fazer a limpeza. Então, ele estava ali para o quê? Para ir fazendo a limpeza. Então, se tinha algum animal que morreu, ele já dava um jeito, se tinha alguma coisa, entendeu? Ele é um faxineiro da natureza. Nos mares, o camarão. Pesquisa, o camarão come o quê? Resto de outros animais. As fezes de outros animais, o camarão come. E aí a gente vai lá e come o camarão. E aí a gente vai lá e come o porco. E aí você talvez possa me dizer assim, mas Fábio, hoje tudo é diferente. Hoje, os porcos, se você for ver, eles não comem mais isso. Eles estão lá dentro de um ambiente fechado, limpinho, comem ração da boa. É verdade. Só que se Deus falou para mim que eu não devo comer, independente do que ele se... Eu não vou comer, é uma decisão minha, é o que está escrito na Bíblia, e é uma decisão que cada um de nós toma em sua vida ou não. Né? Quando Jesus... mas agora Jesus veio, morreu numa cruz, ok. Jesus morreu para purificar pecadores, não morreu para purificar o porco.
Não morreu para purificar o camarão. Ele morreu para purificar eu e você. E para que nós tenhamos agora expectativa de vida e vida em abundância. Né? Então, eu sei que o assunto ele é bem abrangente, né? Mas eu gostaria de ver com vocês agora outros textos bem importantes. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem algo que às vezes as pessoas fazem e te deixa irritado? Tem algo que te irrita muito, que as pessoas às vezes fazem? Eu acredito que tem. Todo mundo tem alguma coisa que eu, por exemplo, eu não gosto. Mas, olha, me dá uma irritação se você falar perto do meu ouvido. Mas, olha, eu fico bem irritado. Não sei, é uma sensibilidade que eu tenho. Então, se você falar perto do meu ouvido, pode ter certeza que eu vou ficar tiririca. É coisa minha, sempre foi assim. É uma sensibilidade que eu tenho, né? Mas tem vários tipos de coisas que irritam as pessoas, né? Agora, eu pergunto, se você sabe que você tem uma pessoa que você gosta muito, que você respeita, que você teme, que você dá glória a ela, e você sabe que tem alguma coisa que irrita ela, você faria? Se você soubesse que tem alguma coisa que irrita Deus, se Deus revelasse a você, olha, isso me irrita, você faria? Abre aí, não perca, abre a sua Bíblia em Isaías. Eu quero considerar aqui alguns versos com você. Isaías. Vamos ver se tem alguma coisa que irrita Deus. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Oh, perdão, 65. Isaías 65. Isaías, capítulo 65. Ok? Isaías 65. Eu quero considerar aqui o verso 3 e o 4. Olha o que diz aqui. Vamos começar do 2? Vamos começar do 2. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Deus está falando a seus filhos que são rebeldes. Olha só. Estendi as mãos todos os dias a um povo rebelde, que anda por caminhos que não é bom. Olha só, Deus estava irado aqui. Seguindo os seus próprios pensamentos. Ele está falando aqui, ó, com o povo hebreu, falando do povo que ele escolheu. Ele falou assim, olha, tem filhos meus que seguem os seus próprios pensamentos. E continua, povo que de contínuo me irrita abertamente. Olha só, Deus falando, olha, eles fazem coisas que me irritam. Sacrificando, olha as coisas que irritam agora. Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Ele está falando sobre idolatria. Ele está falando, se tem uma coisa que me irrita, é a idolatria dos meus filhos, do meu povo. Ficam queimando incenso, ficam prestando culto em outros altares que não é o meu. Isso é uma coisa que irrita, está dentro da lei de Deus. Não farás para ti imagem, escultura, não adorarás. Isso me irrita. E ele continua, o verso 4. Me irrita também aqueles que ficam morando, não é que mora, mas que fica toda hora entre as sepulturas. E passam a noite em lugares misteriosos. Ele está falando assim, ó, me irrita esse povo que fica buscando as coisas de necromancia, necromante, essas adivinhações, povo que anda pelo meio dos mortos. Eu já falei que não se consulta os mortos, quem consulta os mortos consulta Satanás. Então, ele está falando isso me irrita. E ele continua, olha só, me irrita também aqueles que comem carne de... O que está escrito aí? Me irrita também aqueles que comem carne de porco. Aqueles que têm no seu prato ensopado de carnes abomináveis.
Deus está falando, eu me irrito com aqueles que prosseguem em fazer uso de tipos de comidas que eu não aconselho. E ele colocou no mesmo patamar, veja bem, no mesmo patamar de que idolatria, através de cultos a outros deuses, ele colocou no mesmo patamar. Isso me irrita, porque por que irrita Deus? Porque ele falou, olha, eu quero o bem deles, eu disse o que é para eles fazerem uso, e eles continuam a fazer uso. Então, você veja que essa questão de alimentação é uma coisa antiga. Essa questão de perguntar, mas carne de porco, pode, não pode, pode, não pode, não é de hoje. O povo lá atrás já, a carninha de porco. E Deus está falando, isso é uma das coisas que me irrita. Mas, se ainda isso for pouco, eu quero convidar você a ver mais um verso aqui de Isaías, para ver o que acontece com esse tipo de atitude. Estou mostrando a palavra de Deus. Capítulo 66, aí, ó. Só talvez virar uma página, e você vai chegar ao capítulo 66, e o verso é o verso 17. 66, 17. Diz assim, ó. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio. Ele está falando aqui, ó. Ele está orientando novamente ao povo que faz o quê? Idolatria. E ele está falando, olha, verso 16, se nós formos ao verso 16, o verso 15, porque eis que o Senhor virá em fogo. Verso 16, porque com fogo e com espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. E aí o verso 17 diz, quem são esses mortos? Contra quem a espada de Deus vai se levantar? Contra aqueles que se santificam, se purificam, para entrarem nos jardins após outros deuses, após a deusa que está no meio, e que comem o quê? Olha, a espada de Deus se levanta contra aqueles que comem a carne de porco. Coisas abomináveis. Olha o que ele compara a carne de porco. Rato. Você já comeu rato? Ele compara aqueles que comem carne de porco, coisas abomináveis, rato. O que vai acontecer? Diz no final do verso. Serão consumidos, assim diz o Senhor. Olha só. Mas isso vai acontecer do tempo da minha, que eu não sabia disso? Lógico que não. O que Atos, Atos 17, verso 30 diz? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É lógico que, se até aqui eu não conhecia esses textos, não sabia sobre isso, e agora Deus vai levantar a sua espada contra mim? Lógico que não. Atos 17, 30 é muito claro em dizer, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porém adverta. Lá está escrito, porém, adverte a todos que se arrependam. É o que está escrito. O verso 30 diz que todo mundo será o quê? Um dia julgado, e esse dia se aproxima. Então, é um grande chamado de Deus, diante de qualquer assunto que eu desconheci e agora eu conheço e entendo que é a vontade de Deus, é que eu me arrependa e mude os meus caminhos. E com relação à alimentação, não é diferente. Né? Não é diferente. Muito bem. Para finalizar, será que é só comida que a Bíblia se preocupa? Eu quero finalizar, então, por causa do nosso tempo, com mais dois textos. Dois textos, tá? Dois textos de Salomão. O homem, segundo a Bíblia, é o mais sábio. Está lá em Provérbios. Mais dois textos e a gente finaliza essa nossa reflexão. Provérbios, capítulo 20. Nós falamos muito a respeito de alimentação da carne, né? Porque é um dos assuntos talvez mais comentados e que tem maior dúvida, né?
Mas eu quero apresentar aqui, por último, alguns textos que falam também sobre a parte da bebida, né? Do líquido, do que se deve, né? A orientação a respeito do que beber também, né? Capítulo 20, verso 1 diz o que ali, ó? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. É verdade ou não é? Bebida forte, bebida com álcool, é alvoroçadora, alvoroça as pessoas, né? Causa alvoroço. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Em outras palavras, eu vou deixar que você preencha aí. A Bíblia usa uma linguagem, vamos dizer assim, politicamente correta, diz que não é sábio. E quem não é sábio é o quê? Né? A gente já sabe. Então, a bebida forte é alvoroçadora. E aqui está falando sobre o quê? Aliás, eu não vou ter tempo aqui para falar a respeito do vinho, né? Que é outro assunto polêmico. Jesus tomou vinho, enfim, né? E aí, se nós formos pesquisar, é lógico que eu não sou um conhecedor das línguas, do hebraico, do aramaico, do grego, né? Mas aqui, se nós pesquisarmos, nós vamos ver que a palavra vinho, no grego, ela tem 3 tipos de palavras diferentes, e cada uma delas tem um tipo de sentido, né? O vinho, puro suco da uva, sem fermentação. Tem também a outra palavra que determina o vinho com fermentação, aí o vinho alcoólico. E tem uma terceira palavra que pode ser usada tanto um como o outro. Depende daí do contexto em que ele está inserido, né? E diz aqui a pesquisa que eu fiz, né, que cada vez que Jesus cita a palavra vinho, é a palavra que determina o puro suco da uva. Até mesmo porque eu acho que nós concordamos que nós não conseguimos vislumbrar Deus uma garrafa de vinho alcoólica tomando ele, né? Eu acho que nós podemos chegar num consenso de que Deus, quando fez aquele milagre naquele casamento, o primeiro milagre que ele fez é transformar a água em vinho, né, que cita ali água em vinho, seria realmente, Deus não ia preparar ali um monte de bebida alcoólica para todo aquele povo, vamos dizer assim, beber à vontade, né? Creemos que ali foi também o puro suco da uva. E para completar, então, e finalizar aqui, falando ainda sobre bebida, aí em Provérbios mesmo, capítulo 23, lá ao capítulo 23, é uma situação que vai falar aqui em 2 versos, e provavelmente, possivelmente, você já conviveu com pessoas que passaram por esse momento. Eu, particularmente, eu já passei várias vezes por essa situação, e relato aqui, né? E eu sei que você vai concordar comigo que isso daqui é muito verdadeiro. Provérbios capítulo 23, versos 29 e 30, diz assim, ó: para quem são os ais? Presta atenção. Para quem são os ais? Sabe aquela pessoa que fica, ai, que dor, ai. Essa é a pergunta. Para quem são os ais? E continua. Para quem são os pesares? As reclamações, sabe aquela pessoa que fica reclamando, puxa vida, mas... Para quem são os pesares? Para quem as rixas? Brigas. Para quem? Os pesares, os ais, as rixas. Para quem as queixas? Aquelas pessoas que ficam se queixando, puxa vida, mas aconteceu isso. Para quem as feridas sem causa? Nossa, mas eu estou machucado aqui no braço, eu nem lembro disso daqui. Nossa, como é que aconteceu isso daqui aqui no meu rosto? Para quem são as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? E aí o verso 30 responde. Sabe para quem que é tudo isso? Toda essa coisa ruim aí, relatada no verso 29? Para aqueles que se demoram em beber vinho, bebida alcoólica, para aqueles que se demoram em beber bebida alcoólica, para aqueles que andam buscando bebida misturada. É verdade ou não é? Quando a pessoa fica bêbada, ela não fica cheia de ai, no outro dia, ai, que dor de cabeça. Ai, meu Deus do céu, estou passando mal. Ai, meu Deus do céu. Fica se queixando, fica ferida, mas onde é que eu me machuquei? Eu nem lembro. Então, se você vê tudo isso aqui que Salomão fala, é a mais pura verdade.
Teria ainda, irmãos, muitas outras coisas que poderíamos considerar, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Mas eu creio que aqui nós pudemos compartilhar com várias linhas de pensamentos da Bíblia, com vários textos no Antigo, no Novo Testamento, em que nos mostra a importância que tem de nós, como cristãos, como pessoas que buscamos a Deus insistentemente, nós devemos cuidar da nossa saúde. E quero frisar aqui uma coisa, nesse fim aqui de pensamento. Não é só o que eu posso comer, que eu posso ou não posso comer, mas também aquilo que eu posso comer, como eu faço isso? Entende? Eu posso comer carne de boi, por exemplo? Pode. Mas em qual quantidade? Entende? Não é só o que... Não só nós devemos preocupar com o que pode e o que não pode, mas também com a temperança naquilo que pode. Fruta pode, é recomendado, super recomendado por Deus. Mas tem que ter o quê? Equilíbrio. Aliás, essa é a palavra-chave para tudo em nossas vidas. Equilíbrio, temperança. Quer seja na alimentação, no que eu ingiro, no que eu como, no que eu tomo, quer seja na exposição ao sol. O sol é importante, mas precisa ter o quê? Um equilíbrio. Eu não posso ficar lá, não é recomendado eu ficar no meio-dia até as 4 da tarde embaixo do sol. Não é esse. Tudo tem que ter o quê? Equilíbrio. Outra coisa, o sono é importante para todos, lógico que é, mas precisa ter o quê? Vou viver dormindo agora? Tudo tem que ser equilíbrio. Equilíbrio e temperança. Então, não se esqueça, não é só alimentação, exercício físico, água, confiança em Deus, ar puro, repouso, exercício físico. Tudo isso faz parte daquilo que o anjo chama todos nós a fazer. Temer a Deus, dar glória a Deus através das nossas escolhas, daquilo que escolhemos para alimentar este corpo que Deus nos deu e que não é nosso, é dele. E Deus nos abençoe e te abençoe a você fazer as melhores escolhas para que tu vá bem, não somente nesta vida, mas na vida do porvir. Porque Deus quer falar constantemente a você através do Espírito Santo. E se o nosso corpo estiver bagunçado, essa conversa, ela vai ficar, este relacionamento de Deus comigo e com você vai ficar o quê? Vai ficar em prejuízo. Deus nos abençoe e nos ilumine e nos dê forças para que nós sejamos sábios em nossas escolhas. Amém? Vamos fazer uma oração e aí nós vamos abrir os microfones para quem quiser aí dar o seu boa noite, tá bom? Feche seus olhos. Vamos orar a Deus todos juntos agora. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai querido, por mais essa oportunidade, nesta noite de terça-feira, nós podemos ter passado esses momentos especiais aqui diante da Tua palavra, diante das Tuas recomendações. Pai querido e Pai de amor, vivemos num mundo em que as pressões vêm de todos os lados, em que as dificuldades, em que a nossa vida, por muitas vezes, Pai querido, encontramos pedras que dificultam a nossa caminhada, inclusive na parte das nossas escolhas com relação à alimentação. Mas nós queremos, através desse estudo, do conhecimento da Tua vontade para com cada um de nós queremos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos dê forças para que possamos fazer as melhores escolhas, que possamos, Pai querido, honrar e glorificar o Teu nome através do nosso corpo. Obrigado, Pai querido, pelas Tuas bênçãos, pela Tua palavra, pelo Teu amor e Teu cuidado com cada um de nós e com os nossos familiares. E peço, Pai querido, que o Teu poder seja sobre cada um desses queridos, amados irmãos, amigos que participaram nesses momentos desse estudo. Que o Seu Santo Espírito continue, Pai querido, nos instruindo e moldando as nossas vidas de acordo com o Teu querer. Isto é o que eu te peço nesta oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.